Dueto com João Pereira Coutinho. Imagino a cena. Coutinho, pianista que é, diverte-se com as notas da primeira oitava. Admiro o ritmo e aguardo, meu velho compendurado, o momento dos saques. Take 5 ou Lady Be Good, Munglow. Sleep Time dá um south, talvez. Não sei, ainda falta acertarmos. O fato é que, em texto, fluiu bem o dueto. Um solo do João, na verdade. Colunista do jornal português Correio da Manhã e da Folha de São Paulo, dentre outros, ele é especialmente marcante. Sua cultura é invejável, seu estilo envolvente e suas colocações certeiras. Não havia, enfim, como negar-lhe o espaço de destaque que precocemente obteve, a princípio em Portugal e agora no Brasil. Precocidade. Eis o ponto. Coutinho firmou-se jovem, e experimenta jovem a sua admirável maturidade. Decorre daí, de certa forma, uma de suas características mais interessantes. O apurado e moderno gosto clássico. Atemporal, consegue valorizar e aprender as qualidades do passado, sem, contudo, diminuir a aguda compreensão do presente. Seu conservadorismo, assim, ganha em credibilidade, e se mantém atual, original e polêmico. Com raro domínio da língua, acrescente-se, faz com que tudo pareça simples. Só provincianos ou apedeutas se impressionam, com quem escreve para impressionar, afirma. Reproduzo abaixo agora, a breve conversa que tivemos. Literatura, política e outros temas. Falamos também da crônica Pequenos Monstros e, obviamente, do próprio João. Irônico, para manter a forma, respondeu como cronista e como português. E, afinal, como defensor do ponto e vírgula. Foi em uma conversa com Daniel Pisa, texto publicado um pouco antes, que apresentou a ideia de um clube do sinal ao colunista do Estadão. Atualmente, porém, já há novidades. Olá, João. Como vai? Como sempre. Séptico e com a mão na carteira. Ainda insone por causa das Olimpíadas, 2008. Melhorando. A vantagem de assistir às Olimpíadas é que podemos tomar todo tipo de estimulantes para não adormecer e escapar ao controle antidoping. Tudo bem, sanidade vale ouro. Você tem razão. Lembrei-me, inclusive, de seu conterrâneo Manuel Sérgio, ao ler sobre os pequenos monstros chineses. São as bestas esplêndidas, nas palavras do filósofo da motricidade humana, ainda que mais politizadas. Mas o amargo brasileiro do quase, em algumas modalidades, não seria novamente o fruto do complexo de vira-latas, há tempos diagnosticado por Nelson Rodrigues? Sempre achei que a grandeza de um país não se mede pelo número de medalhas, mas pela educação, pela cultura, por uma economia livre, uma classe política preparada, e não corrupta, e etc, etc, etc. O Brasil deveria preocupar-se com essas medalhas, não com as outras. A China ficou em primeiro? Bocejo. Quem, no fundo, gostaria de viver na China? Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, continua atual por aqui. E quanto a Portugal, a característica de território ponte ou fronteira da Europa, como descreveu Holanda, tem sido amenizada após a entrada na União Europeia. Infelizmente, sim, Portugal entrou na União Europeia, então chamada de Comunidade Econômica Europeia, há 2 décadas, e, em 20 anos, adquiriu os lamentáveis vícios do novo rico. Prepotência e arrogância perante os velhos pobres. Isso é visível, por exemplo, no preconceito larvar contra os brasileiros que aqui procuram vida e trabalho. Os portugueses esquecem depressa de onde vieram e, a julgar pela economia pátria, para onde vão. Obama, 2008, acertou na escolha de Biden? Não seria o mesmo que McCain indicar Condoleezza Rice, por exemplo? Seja como for, você está mais otimista com relação a uma vitória do democrata? Obama foi infeliz na escolha de Biden, porque assumiu todas as falhas que os opositores, dentro e fora do Partido Democrata, sempre lhe apontaram. Inexperiência, retórica vazia e fenômeno de marketing. Com a escolha de Biden, um político experiente, Obama se menoriza.
É como se Lula da Silva, criticado e preocupado por sua pobre instrução acadêmica, convidasse Fernando Henrique Cardoso para vice. Não creio que Obama vá ganhar, apesar de ter achado, em tempos, que o cenário talvez fosse interessante. Não mais. Um de meus escritores prediletos é Anatole France. O que acha da obra dele? Interessante e praticamente desconhecido em Portugal. Li Revolta dos Anjos, com gosto, por sua ironia subtil e certo tom antirrevolucionário. Foi um pouco eclipsado por Zola, sim, destino que normalmente acontece, quando existe um contemporâneo melhor do que nós. Como Sá Carneiro e Fernando Pessoa, por exemplo. Gabriel Garcia Marques, em pleno prefácio de Relato de um Náufrago, afirmou não entender a utilidade da publicação e, falso modesto ou não, expressou desgosto por ser então um escritor da moda. Você, por outro lado, costuma ressaltar o ego inerente à crônica e brinca sincero com o desejo de admiração. Diferenças óbvias de gênero literário à parte, é viável ao cronista focar menos o eu do que a simples condição de ser humano? Não é possível generalizar. Sou o que sou, escrevo como escrevo e sempre considerei que o importante, na crônica, não é o mundo exterior, os outros, a condição humana, em abstrato, mas a nossa reação a tudo isso. Começo e acabo na minha cabeça. Não há saída possível ao eu. Você arriscaria apontar as principais diferenças entre portuguesas e brasileiras? As portuguesas são falsas pudicas, e as brasileiras são falsas coquetes. E a reforma ortográfica? Mudança de 0,5% das palavras, no Brasil, e de 1,6% em Portugal. Deveria ser o contrário? Por conselho médico, não me posso pronunciar sobre o acordo ortográfico. Estou em plena medicação. Gostaria de participar do clube do ponto e vírgula. Ainda há vagas? Algumas. Mas o desafio agora não é fazer o clube do ponto e vírgula, é derrubar o clube dos pontos de exclamação, essa suprema deselegância em literatura. Vieram as Olimpíadas de Londres e a do Brasil, mas as observações de JPC sobre as medalhas que realmente importam continuam atuais e ainda mais importantes. Quanto a Obama, embora tenha vencido e contrariado a previsão do português, a expressão fenômeno de marketing lhe caiu bem.